Aí você tá caminhando todo dia, de manhã, bem cedinho, 6:30, correndo, com companhia. Dois cachorrinhos. Dois cachorrinhos de rua que a gente alimenta, a gente dá água, a gente fez uma casinha pra eles. E quando tu menos espera, ele se vai. Uma dupla fica sozinha, né? A dupla vira um individual. E um deles se vai. Eu nunca passei por isso. Nunca passei por um luto. Mas eles não eram nem da rua. Eles não eram nem nossos, quer dizer. Eles não eram nem nossos. Eles eram da rua. Mas como a gente se torna responsável pelo que a gente cativa, como eu já diria no Pequeno Príncipe, a gente sente, né? A gente sente bastante. Nunca passei por isso. Mas agora são, sei lá, agora deve ser umas 9 e pouco da noite. Eu tava voltando da academia, treinando, e eu ia fazer abdominal. E meu pai mandou uma mensagem no grupo da família, dizendo que atropelaram o urso. O urso era o nome que a gente dava porque ele era grandinho, era peludo, e parecia mesmo com urso, tinha uma pele de urso mesmo. E as coisas se vão muito rápido. Às vezes não é tão rápido, mas é tão de repente, era isso que eu queria dizer, é tão de repente. Eu queria deixar esse vídeo salvo mesmo, porque esse vídeo postado, porque, pô, é uma coisa que a gente sente, né? E é normal. O luto é normal e claro que eu fico triste. É claro que eu fico triste que ele tenha ido. E da pior forma possível. Foi atropelado. E eu não, claro que eu fico triste, né? Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que existiu. Eu acho que essa é, na verdade, é a moral de todo luto. Eu acho que todo luto deve ser tratado dessa forma, assim, eu acho. De que a gente tem que ficar feliz que existiu aquilo, né? Aquela companhia. E estavam mais ou menos uns 3 anos ali na frente de casa. Eles sempre gostavam da rua, por isso que a gente nunca colocou ele pra dentro. A gente também não tinha espaço, né, pra colocar. Mas tem uma história muito engraçada que tem uma história que aconteceu comigo e com ele, com a dupla, né? Um ainda tá vivo, só que agora ele tá triste, né? Eles dois, ano passado, eu estudava. Eu sempre vou de ônibus. Sempre vou de ônibus. Retornando à história. Ano passado, eu estudava numa escola e eu sempre ia de ônibus. Sempre ia de ônibus. E eu nunca fui a pé para aquela escola, nunca fui. E a pé deu 1 hora. 1 hora de caminhada a pé. Só que tinha um detalhe. Eu não podia ir sozinho. Não, não tinha como. Os cachorros, eles sempre seguiam. E os cachorros me acompanharam por 1 hora de caminhada lá até a escola. E, e eles ficaram lá na escola o dia inteiro, a manhã inteira, aliás, a manhã inteira lá na escola. Por coincidência, né? Por coincidência eu perdi o ônibus. Eu perdi os dois ônibus. Tinha um ônibus. E daí pra pegar esse mesmo ônibus, eu conseguia pegar ele nessa rota aqui. Ele dava toda uma volta e passava por aqui. Eu tinha que passar uma rua assim, ó, pra pegar o ônibus nessa outra parada. E eu consegui perder esse ônibus e o outro na outra parada. E daí bom, fui ver o Uber, R$ 30. Não, tá maluco? Não vou pagar R$ 30. Não é tão longe assim. E eu fui lá e fui a pé e os cachorros foram junto. Ficaram até o final da aula lá. E, e daí quando eu fui procurar eles, assim, o pessoal brincava com eles, ele adorava aquelas gramas lá
lá da escola. E daí quando eu fui voltar, ele tava na cantina recebendo comida. Na cantina, recebendo comida. Uma vida de luxo, né? E pra voltar, eu poderia pegar o ônibus. Como que eu ia deixar os cachorros lá? 1 hora de caminhada, eles não vão saber o caminho. Tive que voltar a pé também de novo. Então essa foi uma história muito louca, que ninguém nunca esperaria, né? Aqui o pessoal do bairro, o pessoal da minha família, assim, bom, se eu contasse não acreditariam, mas eu tenho fotos. E isso foi um momento marcante, né, com eles. E eles sempre foram companheiros. Só que a gente nunca espera. Eu acho que esse é uma das lições mais importantes de valorizar o presente, né? As pessoas que estão com a gente, os animais de estimação que estão com a gente. Qualquer animal, assim, que a gente tem um apego, a gente tem que valorizar. E agora não tem mais. Não tem mais aquela companhia, agora é só um. Não tem mais a dupla. A gente sempre dava comida para eles sempre se olhavam e, e começavam a comer. Às vezes eles se revezavam, um tava comendo aqui, outro aqui. Eles se olhavam e se revezavam. É, por que isso? Não sei, mas agora não tem mais. E que nem eu disse, eu fico feliz por ter existido por bastante tempo. Sempre aparecia cachorro na rua, mas nenhum deles foi tão, a gente foi tão apegado, sabe? E é difícil, é difícil falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu imagino que eu vou me acostumar rápido. Eu fiquei pensando, né? O pior pensamento de todos, o pior pensamento de todos depois que esse tipo de acontecimento ocorre, né? Depois que, bom, enfim, depois que acontece isso, uma das piores coisas que a gente pode pensar, eu acho que é o e se? E se eu não tivesse ido pra academia nesse horário? Eles não iriam me acompanhar junto, porque eu fui pra academia e eles ficaram por lá, né? Eles sempre ficam por lá. Hoje decidiram sair, por algum motivo. E na volta eles sempre me acompanham, mas não estavam mais lá. Daí eu recebi a mensagem, fui correndo, enfim. Eu fico pensando o que é ruim, né? Mas veio na cabeça esse pensamento. E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse ido antes? E se eu tivesse ido depois? Por quê? Por que tão exato aconteceu assim, sabe? Eu acho que se a gente ficar pensando nisso, se martirizando nisso, eu acho que é pior. Eu acho que é pior, porque não tem mais como consertar o passado, né? O e se não existe. Então, é só o presente. E o presente foi isso. A vida é uma coisa que eu aprendi. Se tem uma coisa que eu aprendi no Sherlock Holmes, é que o Dr. Watson falou uma vez pro Sherlock que a vida ela é o que é. Simples, né? É simples. Então, a gente aceita, a gente fica feliz que existiu. É bom passar pelo momento de luto, mas ao mesmo tempo, bola pra frente, né? Perder um animal de estimação com certeza não é a mesma coisa que perder alguém da família. Isso nunca aconteceu comigo no momento, né? Eu sei que isso vai acontecer, que a gente tem que estar preparado para isso, tem que entender. E é difícil, né? É difícil. Eu acho que o que eu queria falar tá aí, eu queria deixar marcado, né? Marcado, registrado esse momento, pra caso aconteça em algum momento isso comigo de novo, eu posso voltar e perceber que eu passei por isso, eu passei por isso bem, né? Não, não sofri tanto assim. Eu não sei muito bem como o que mais falar, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Então, nesses momentos é bom a gente só pensar que foi bom, foi legal. E não ficar se remoendo. A gente, a gente não precisa ficar se remoendo. E é diferente, né? Eu sei que é diferente. Eles eram da rua. Eu tenho um animal de estimação aqui em casa, dentro de casa.
Quando ele ir, eu acho que vai ser uma coisa parecida, ou até um pouco mais forte, né? Mas fica aqui esse vídeo só pra eu desabafar, pra mostrar que a vida não é mil maravilhas e que todo mundo vai passar por isso, todo mundo já passou, vai passar, tá passando. Então, tava voltando da academia, cara. Tava voltando da academia, o dia tava legal. Amanhã, amanhã é minha formatura. Amanhã é minha formatura e hoje aconteceu isso. Eu não vou ficar, eu não vou ficar com lá na hora, né, da formatura com isso na cabeça, com certeza não. E, enfim, eu queria só deixar isso mesmo, tá? Vou deixar esse vídeo aí registrado. Não tem nada a ver com o conteúdo que eu posto, não tem nada a ver. Um pouco ali a questão de reflexão, né, mas não é esse o objetivo, tá? Eu só queria deixar mesmo registrado esse vídeo aqui, o meu sentimento, o, as minhas ideias em relação ao luto. Eu acho que vale para luto de pessoa, né, de ser humano também. Eu acho que vale as ideias ali. E é isso. Não vou fazer uma chamada para ação aqui, não vou. Enfim, até o próximo vídeo. Ah, sejam independentes.